Vamos então dar início à história de hoje sobre Chico. Chico Xavier. Era assim que ele era tratado, conhecido. O seu nome era Francisco Cândido Xavier. Chico nasceu em Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, no Brasil, a 2 de abril de 1910. Ele era um médium e foi reconhecido como o maior psicógrafo de todos os tempos. Ele psicografou, enquanto na sua vida terrena, 450 livros. Chico, com 4 anos de idade, já via os espíritos e conversava com eles. A primeira e única professora de Chico descobriu a sua mediunidade de psicografia. Foi a Dona Rosália. Ela fazia passeios campestres com os alunos que no dia seguinte deveriam fazer uma composição. E a composição que Chico elaborava obtinha sempre o primeiro lugar. A forma como ele contemplava a natureza e depois a colocava para o papel. Chico foi funcionário da fazenda do modelo do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, como datilógrafo. E iniciou o seu trabalho mediúnico em 1927. Em 7 de maio de 1927 foi realizada a primeira sessão espírita no Lar do Xavier, em Pedro Leopoldo. Entretanto, foi o grupo espírita Luís Gonzaga foi construído no local onde era a casa de Maria João de Deus, mãe de Chico Xavier. Chico ficou órfão pequenino. E então, em 8 de julho de 1927, Chico Xavier fez a primeira atuação do seu serviço mediúnico em público. O seu primeiro livro foi publicado em 1931 e em janeiro de 1959 mudou-se para Uberaba, sob a orientação dos benfeitores espirituais. Então, nessa data, iniciou atividades mediúnicas em reunião pública da Comunhão Espírita Cristã. Deu início à famosa peregrinação. Aos sábados, Chico saía da Comunhão Espírita Cristã, o centro, e visitava lares de pessoas necessitadas, carentes, e ele levava-lhes a alegria da sua presença amiga, acompanhado por outras pessoas. A cidade de Uberaba transformou-se num grande polo de atração para inúmeros visitantes. Chico morou grande parte da sua vida nesta cidade. Esta casa, a casa onde Chico morou, é atualmente um museu junto à Fundação Chico Xavier. E as tarefas de Chico, a sua mediunidade, a tarefa de ajudar os outros, nunca foi uma tarefa fácil. As dificuldades foram sempre muitas. Chico fazia caridade junto daqueles que mais necessitavam. E ele possuía o dom da palavra. Sabia expressar os ensinamentos sobre o espiritismo de uma forma clara, perfeita, objetiva. Ele chegava às pessoas de uma forma simples, de uma forma amorosa. E Chico partiu para
para a Pátria Espiritual em Uberaba, em Minas Gerais, a 30 de junho de 2002. E muitas histórias nós sabemos hoje do que foi a vida de Chico. Histórias que têm grandes ensinos para nós. E hoje vamos aqui contar a história do lavrador e a enxada. Então, certa manhã, quando Chico trabalhava na fazenda da criação do Ministério da Agricultura, em Pedro Leopoldo, Chico caminhava para o trabalho, atravessando o largo trecho do campo com rumo ao seu escritório. E ele ia meditando sobre os seus trabalhos mediúnicos a que se confiava. As exigências eram sempre muitas. E ele pensava como agir para equilibrar-se nessa tarefa. Surgiam doentes, pedindo socorro. Aflitos rogavam consolação. Curiosos reclamavam esclarecimentos. Ateus insistiam pela obtenção de fé. Os problemas eram tantos. E Chico, quando curvava a cabeça, desanimado, aparece-lhe Manuel e aponta-lhe um quadro a pequena distância. Era um lavrador ativo, manejando uma enxada ao sol nascente. E lhe diz: Emanuel, reparou? Guiada pelo cultivador, a enxada apenas procura servir. A enxada não pergunta se o terreno é seco ou pantanoso, se vai tocar o lodo ou ferir-se entre as pedras. Não indaga se vai cooperar em sementeira de flores, batatas, milho ou feijão. Obedece ao lavrador e ajuda sempre. Logo após, Chico faz uma pausa. Emanuel, desculpem, faz uma pausa e considerou: nós somos a enxada nas mãos de Jesus, o divino semeador. Aprendamos a servir sem indagar. Chico, tocado pelo ensinamento, experimentou iluminada renovação interior e disse: é verdade. O desânimo é um veneno. Sim, concluiu Emanuel. A enxada que foge à glória do trabalho cai na tragédia da ferrugem. Essa é a lei. O benfeitor despediu-se e o médium abraçou o trabalho. Naquele dia, de coração feliz e alma nova. Ora, nesta história pequenina em que Chico se desloca para o seu trabalho, mas vai ali a pensar no seu trabalho, nos problemas dos outros, naquelas que eram as dificuldades do seu trabalho espiritual. E desanimado, talvez cansado, e aparece-lhe Manuel e lhe compara, faz-lhe a comparação com a enxada. A enxada que se foge ao trabalho, a enxada que não é usada, cai na tragédia da ferrugem. Então, a enxada trabalha sem se lamentar,
sobre aquilo que vai fazer na sua tarefa. Ela deixa-se conduzir pelo lavrador, pelas aquelas mãos que a trabalham. E Chico e Manuel lhe quis transmitir, de facto, que nós todos que aqui estamos, somos como a enxada nas mãos de Jesus. Porque nós devemos trabalhar sem desânimo. Porque Chico diz, é verdade, o desânimo é um veneno. Então, nós também temos as nossas dificuldades. Nós também passamos por momentos difíceis, mas nunca devemos desanimar. Devemos perceber que nós somos pequenas sementes, que nós somos criação divina e que o trabalho, o nosso melhoramento, é a melhor ferramenta para ultrapassar essas dificuldades. O trabalho no bem, o trabalho no amor, o trabalho na caridade. Identificar em nós os nossos defeitos, para depois trabalhar na nossa mudança, modificando o que em nós não está bem, confiando no nosso Mestre Jesus, Ele que veio à Terra, que nos deu o exemplo daquilo que nós devemos seguir. Parece fácil, falando desta forma. Chico, um grande médium, um ser tão especial, teve tantas dificuldades. O caminho foi árduo, pois o nosso também o é. Mas devemos agarrar-nos a Jesus, devemos trabalhar como aquela enxada, para não ganharmos ferrugem, para que não possamos cair no erro, para que não possamos ficar enredados na maledicência, na ociosidade. Então, agradecemos à espiritualidade todos os ensinos e todas estas histórias que Chico nos deixou, pois elas são para nós também um alento, uma lição para seguirmos em frente. Obrigada pela vossa atenção.